Então, meu boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe responsável por todo esse trabalho que compõe a pauta de hoje, e também em nome da equipe extrafísica de consciências amparadoras interessadas no bom andamento, na boa condução de todo o trabalho dessa Max ProEx, fica aqui o nosso agradecimento. E eu, sempre que tenho a oportunidade de estar no fórum assim, eu sinto assim muita vontade de parabenizá-los. E com toda a franqueza, é um parabéns, porque fazer uso do seu direito de voto, fazer uso da sua opinião mental somática, da sua ideia, da sua construção, né? Ou da construção grupal de um trabalho como o nosso, eu acho que é muito sério e merece o nosso parabéns. Então, gostaria de parabenizar a todos nós o esforço que nós estamos fazendo para levarmos adiante todo esse trabalho, né? Para que todas as informações sejam passadas a contento, que eu não esqueça de nenhuma, e também que a abordagem seja feita de forma correta, eu vou ler essas informações. E se não ficar claro, a gente vai conversando no decorrer do tempo, ok? Então, em primeiro lugar, nós estamos iniciando, Unicim, estamos iniciando um trabalho. Hoje é a primeira vez que essa nova gestão, essa nova secretária da Unicim está falando com essa instância, que é o colegiado de intercooperação. Vocês estão vendo aqui atrás algo que aparentemente parece só uma forma, mas vocês já ouviram falar do CONFOR? Se lembra a importância que o professor Valdo dava à forma, que o conteúdo pode ter um enorme valor, mas se a forma for desmerecida ou inadequada, compromete o conteúdo daquela informação. E nós verificamos, nós não estamos aqui lançando ou usando pela primeira vez. Nós verificamos que existe, neste fórum aqui, a importância dessa instância, e já existia esse logo. Então, nós resgatamos os nossos arquivos, e a partir de agora nós queremos apresentar a vocês, que vocês aqui, nós, nesse momento, né, somos representados por esse logo. A Unicim já está em movimento, porém, ainda precisa de um pouco mais de tempo para estabelecer novas equipes e caminhar com suas tarefas e suas funções. Essa é uma solicitação a vocês. Nós ainda precisamos da paciência de todos vocês, todos os voluntários, e um pouco mais de tempo para que a Unicim possa estar assim, em condições de atender a toda a demanda da CCC. Mas já estamos em movimento. A extrema importância da manutenção do vínculo consciencial nesse momento, mais do que nunca, é de extrema importância. A supremacia da consciencialidade entre nós vale todo o esforço de cada um de nós e de todos de forma grupal, todo o esforço para que essa supremacia da consciencialidade entre nós seja feita a manutenção. Há bem pouco tempo eu estava sentada ao lado de vocês. Aplaudi quando vocês aplaudiram. Vaiei quando vocês vaiaram. E votei com o meu braço, igual vocês fazem, levantando os nossos braços, quando vocês votaram. E quero continuar agindo assim junto com vocês. Quero agir com vocês. A Unicim é esse fórum, é essa instância, a supremacia da CCCI está aqui nesse momento. E eu, desempenhando essa função, essa representatividade, que para mim nada mais é do que uma função repleta de tarefas. Para mim é um trabalho a mais, simplesmente isso. Então,
quero lembrar a vocês que a cada momento que eu não agir dessa forma, ou daqui para diante, vocês notarem que a Unici não está uníssona com essa instância, que, por favor, denunciem, me falem, antes que um erro maior seja cometido. Porque um erro da Unici significa um erro de todos nós. Um erro de uma instância aqui, caso a maioria que aqui está hoje venha a esse fórum sem o devido estudo, sem a devida noção, consciência de que vocês estão representando muitas outras pessoas, muitas outras com sims e proexes, que cada elemento que está aqui não está representando só a sua vontade, a sua ideia, o seu interesse, ou a sua opinião pessoal, como hoje em dia, né, em função da tecnologia que dizem avançada, todo mundo quer opinar, né? Mas ouvir, refletir, consensuar, criar algo grupal, parece que é um desafio, e é um desafio que nós topamos. Senão não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo, não é? Quando eu digo nós, não estou falando eu e o Unici, eu estou falando nós mesmos. Então, é importante essa supremacia, né? E para isso, para que ocorra a manutenção dessa confiança mútua, desse esforço conjunto na Max ProEx, é que preciso ter a mensagem de vocês de maneira clara, explícita, de acordo com a boa educação, respeito mútuo e cosmoética, respeitando as instâncias que nós mesmos criamos junto ao professor Valdo. Isso significa organização de grupo. Lembrando que, em grupo, algumas vezes, somos contrariados, porque somos obrigados a abrir mão de algo importante para nós, pessoalmente, mas que o grupo maior percebe outra realidade muitas vezes. E penso também que exatamente o mesmo, no sentido contrário, vocês estejam esperando de mim o mesmo. Vocês esperam receber de mim mensagens claras, explícitas, de acordo com a boa educação, respeito mútuo e cosmoética. Caminho duplo, ir e vir. E na impossibilidade de um consenso, já é consenso que prevalece e prevalecerá a maioria dessa instância aqui. Então, dentro do contexto atual, diversas reuniões sendo realizadas nos grupos menores para que possamos trazer algo de melhor qualidade para essa instância aqui. Concluímos a importância e queremos muito chamar a atenção para essa reflexão da importância da manutenção da motivação grupal. É de extrema importância o empenho de todos nós para a sustentabilidade dessa motivação grupal, dessa representatividade dessa instância, cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente do seu grau de importância dentro da Max ProEx. Somos nós quem produz a conscienciologia. Acabou a fase preparatória e agora estamos na fase executiva, como já coloquei no momento em que vocês estavam me habilitando para esse trabalho. E foi exatamente por esse motivo que a Unici fez a convocação a vocês, com tão pouco prazo para vocês estarem aqui. Sabemos que essa instância, nós, em outras oportunidades, podemos contar com um número maior de presentes. Já sabíamos de antemão que corríamos o risco de criar uma pauta, uma convocação assim, com uma semana de antecedência. Não é um procedimento padrão, mas como procedimento exceção, vou colocar para vocês, e nós analisamos que seria uma economia de males.
Então, foi exatamente por esse motivo de querer ajudar na manutenção, na sustentabilidade dessa motivação grupal e dessa representatividade, e que a Unici fez a convocação a vocês com tão pouco prazo. Clareando, para dar a vocês as informações devidas sobre o trabalho da comissão, a Comissão Pró-Colegiadologia, e também os últimos acontecimentos sobre questões colegiado da Conscienciologia, com maior presteza possível, com maior rapidez possível, para que as informações possam ser replicadas por vocês de uma maneira mais clara, de uma maneira mais uníssona, de uma maneira mais sintonizada com o andamento do trabalho. Então, vou passar algumas informações para vocês que compõem o histórico dos últimos momentos. Todos nós que participamos da primeira fase do trabalho da comissão, dessa comissão, ou seja, o FISP-1 e a sua pontuação, podemos concluir que estamos aprendendo a fazer algo que não nos é costumeiro. E isso cria estresse. Pessoalmente, eu, enquanto Marina, enquanto uma consigne voluntária da Conscienciologia, também tive dificuldades para isso. Criar argumentos prós e contras, sem envolvimento da obrigação de ter sempre a razão comigo, foi um desafio. Foi desafiador demais até. Foi preciso me ausentar da correria do meu cotidiano e refletir muito sobre meus argumentos e minha pontuação. Eu fiz isso comigo porque queria e quero manter a minha consciência em paz e coerente. Mas penso que o desafio de novos aprendizados faz parte de nossa prioridade de vida. Quando eu digo nós, estou falando nós aqui. Nós, CCCI. Foi por isso que, apesar do estresse, vi que o resultado foi evolutivo para todos nós. Somos pioneiros na criação e formação de novo conhecimento. Falamos e queremos praticar a neocognição, as recins, e falamos e estamos atuando na neociência. Além disso, nós somos ousados demais para fazermos tudo isso. E tudo isso nos gera estresse. E é o estresse que nós estamos conscientes de que é isso que nós queremos fazer. Após o grande esforço da comissão em cumprir o calendário aqui aprovado, nos foi entregue e divulgado o FISP-2, instrumento que permite a participação de todos os voluntários ativos da Conscienciologia em criar as variáveis para a pontuação sobre o perfil dos integrantes do colegiado. E nesse contexto de desafios, de aprendizados e participação de todos, o Conselho de Epicórios solicitou à comissão, através da Unici, um novo prazo. Os conselheiros do Conselho de Epicórios precisavam de mais tempo para realizar uma tarefa com mais presteza, com mais qualidade. Concomitante a essa solicitação, no Conselho das ICs, algumas ICs, cumprindo as orientações da própria comissão, quando anuncia e quando explica e quando esclarece que o FISP é uma coleta grupal, coletiva, de argumentos, coleta de dados para a elaboração de um instrumento de pontuação a seguir. Então, aqui anunciados, e do método que abriga tal possibilidade, criaram e formaram novas propostas para a segunda fase do trabalho. Assim agiu a comissão. E concomitante com a solicitação do Conselho de Epicórios de ampliar o prazo, algumas consins solicitaram
que mais tempo e também elas já tinham algumas propostas, já tinham elaborado, criado, fomentado algo a ser agregado, complementado, enriquecido ao trabalho da comissão. Também algumas propostas de nova metodologia, nova maneira de fazer, e tudo isso sendo encaminhado. Com isso, ficou claro a necessidade de solicitar a todos o não preenchimento do FISP-2. Estamos chegando na primeiro item da pauta de hoje, quando nós tivemos a necessidade de solicitar a todos o não preenchimento do FISP-2 e a urgência, e a urgente necessidade de esclarecer a todos vocês o motivo dos últimos acontecimentos. Por isso estamos aqui hoje. Dentro do possível, vamos nos esforçar para que as próximas convocações sejam feitas com prazo mais alongado, com prazo que permita a participação de um número maior de voluntários nessa instância. Você poderia colocar a pauta para a gente? Eu acho que é o próximo. O histórico já foi, né? E o cronograma. Isso. Então, observe que a pauta do dia, nós estamos falando, né, da apresentação e da deliberação sobre os FISP-2, que é essa condição de que tempo suficiente para nós recebermos, para que o Conselho das ICEIs, para que as ICEIs possam consensar as ideias, as sugestões e oferecer isso à comissão e levarmos isso adiante e trazermos até vocês. E nesse momento também é uma informação de que o Conselho de EPCONS, o representante do Conselho de ICEIs e a Unicim estão trabalhando para e passo, ombro a ombro, mão a mão, em conjunto, no esforço conjunto com a comissão. Assim foi solicitado pela própria comissão e assim deveríamos ter feito desde o início. Não foi possível cumprir isso por dificuldades outras. Estamos nos organizando, estamos tentando caminhar junto com o que a gente pode. E hoje já é possível, nós temos organização suficiente para isso. Então, a comissão, ela está sendo, como é que se fala isso? Junto, né? Está sendo enriquecida ou colaborada, ou está tendo a colaboração das 3 instâncias que o professor Valdo cita no verbete de colegiadologia. Então, com relação ao esclarecimento, ao primeiro item da pauta, é esse o esclarecimento que queremos trazer para vocês. O trabalho continua dentro do que já era esperado, dentro do que a comissão colocou aqui, o que seria essa coleta de dados, de informações, de critérios. Lembrando, mais uma vez, que cada um de nós que aqui estamos nessa instância maior, não representam só as ICEIs ou a IC que você está representando. Não representamos só a Cognópolis de Foz do Iguaçu. Representam e representamos, e vocês representam, todos os voluntários da Conscienciologia nacional, na âmbito nacional e internacional. Então, acho importante, penso ser importante, a todo momento nós lembrarmos disso, que a sua fala e o seu calar, seja o que for a sua manifestação, ela tem peso não só no âmbito da sua proex, nem no âmbito da sua atmosfera pensênica, mas tem repercussão no âmbito da atmosfera pensênica de um número muito maior de voluntários que estão nos aguardando com a decisão mais certa possível. Então, eu gostaria de passar, não é dentro dessa mesma abordagem, para o segundo item da pauta, que é a respeito, não, já está aí, eu acho que está bom, que é o cronograma
e os novos passos a seguir. Nós vamos estimular juntos as nossas memórias. Lembram que a comissão nos trouxe um cronograma no qual terminariam o trabalho no início de março de 2016? E que, na fala do professor Laênio Loche, que estava representando essa comissão, nos foi dito que faríamos uma tentativa experimental de concluir todas as etapas desse trabalho em dezembro, antes do recesso comum do fim de ano. Lembram disso? Eu me lembro que eu estava sentada aí com vocês. E foi colocado que seria um experimento, uma tentativa, embora a comissão tivesse receio de que não conseguíssemos atender a esse novo cronograma. Pois é, a experiência foi válida, porque nos evidenciou que não dá para cumprir este cronograma pelos motivos já expostos aqui por mim anteriormente. E por isso é que vai ser proposto, que está sendo proposto a vocês, a avaliação e a validação de um novo cronograma. Que esse novo cronograma, repito, já havia a possibilidade de nós termos que trabalhar com essa nova proposta, e os fatos mostraram que assim nós vamos ter oportunidade de qualificar melhor o resultado de todo esse trabalho grupal. Então, as novas propostas estão sendo estudadas nos conselhos de I6, dos EPICONs, que estão trabalhando juntos. Esses conselhos vêm trabalhando juntos, vêm sendo convocados, vêm sendo convidados pela Unicim a estarem juntos, porque a proposta assim o exige, e o trabalho está sendo encaminhado. São essas instâncias, elas são executivas, ela é a força motriz, ou elas são os conselhos, são esses conselhos, são a força motriz da CCCI, então estão trabalhando para que possam, logo a seguir, nos trazer uma proposta alinhada, complementar ao trabalho da comissão, como a comissão desde o início assim o aguardou. Então já houve encontro na sexta-feira passada, quando os dois conselhos trabalharam, iniciaram o estudo, fazendo compilações de propostas e até a apresentação da proposta final, que vai ocorrer num momento oportuno. E trabalharemos juntos na Unicim com a Comissão Pró-Colegiadologia para trazer até vocês para apreciação e a validação de vocês. E no decorrer dessas demandas, tanto a demanda de ampliar o cronograma, quanto a demanda de criarmos reuniões de trabalho para enriquecer, complementar, apresentar à comissão novas ideias. Também surgiram comentários, informações. Alguns colegas de trabalho foram abordados por alguns voluntários no decorrer das itinerâncias, e que esses voluntários apresentaram algumas dificuldades em relação ao FISP-1. Então, em consenso, em elaboração com os elementos que aqui estão, a comissão, Conselho de I6, Conselho dos EPICONs e o Unicim, e nós verificamos um procedimento para encaminharmos, escoarmos ou concentrarmos todas essas dificuldades. Então, a Unicim vai acolher as informações de todo e qualquer voluntário que teve alguma porventura, alguma dificuldade em relação ao FISP-1, que seja utilizada, ou que seja utilizado o endereço, o e-mail da Unicim, e apresentem suas dificuldades e as dificuldades dos voluntários dos quais vocês estão representando. Que peçam a esses voluntários, ou que vocês se organizem em grupo, se organizem em I6, e vocês então façam uso desse endereço da Unicim,
e apresentem essas dificuldades que porventura possam ter existido. O que nós vamos fazer com essas dificuldades? Não sabemos, mas primeiro precisamos conhecê-las, nós vamos avaliar e nenhum voluntário vai ficar sem a orientação devida. Lembrando que todo o trabalho trazido até aqui pela Comissão Pró-Colegiadologia, ele foi devidamente validado nessa instância. Ele foi passo a passo, exaustivamente esclarecido e informado e foi sendo validado à medida em que foi sendo possível trazer até essa instância. Contudo, apesar de todo o esforço de esclarecimento, somos um grupo muito grande. Repito, os voluntários não estão só na CCCI e as dificuldades, elas podem existir sim. Então, a Unicim tem um novo endereço, um novo e-mail, pode passar, por favor. Eu acho que já pode passar para 2. Esse aí não é esse, é esse. É. Não é o mesmo. Que bom que você falou isso. Por que eu estou colocando aqui? Porque dá a impressão que é o mesmo. Mas eu queria chamar a atenção que não é o mesmo. Nós estamos organizando, tomando veda lá na Unicim e sentimos a necessidade para otimizar o trabalho da Unicim, para acelerar o atendimento aos voluntários que lá chegam, de abrir um novo endereço. Então é protocolo.unicim@gmail.com, tá bom? Mudamos aqui, ó, gmail.com. O B inicial maiúsculo? Não, é minúsculo, está errado. É tudo minúsculo, ok? Tem mais alguma coisa aí, Solange, Jarbas? Está tudo bem? Só isso? Ok? Então, com relação aos comentários, às necessidades que possam surgir no dia a dia de vocês em relação ao FISP-1, por favor, vamos orientar, passar essa orientação para todos os demais, ok? E voltando então à condição da pauta de hoje, eu acho que está esclarecido, penso que a minha intenção, se não ficou claro, por favor, se manifestem, é dar uma explicação, um esclarecimento a vocês, com respeito ao trabalho de vocês, não gostaríamos de que deixasse passar muito tempo e vocês preenchessem o FISP-2 e depois, 15 dias, um mês depois, a gente diz para vocês, agora tem que preencher outro. Tá? Então, a ideia de trazermos vocês, estarmos com vocês aqui, é passar para vocês que está tudo caminhando, sendo desenvolvido dentro do que se já era esperado. Ok? E com uma participação maior, de um número maior de instâncias, dos conselhos, enfim, de todos os voluntários que estão aí à frente das lideranças, das gestões, para que possam assumir a responsabilidade dessa representatividade. Ok? Se estiver claro até aqui, eu gostaria de passar a minha palavra para o representante da comissão, ou os representantes das comissões, que eles, então, vão fazer a proposta a vocês de um novo calendário, verificar se vocês estão de acordo, se podemos trabalhar dessa maneira, e a partir, então, a gente encerra a nossa reunião. Ok? Ok? Pessoal, boa noite a todos. Eu serei bem breve. Em nome da Comissão Pró-Colegiada da Conscienciologia, nós gostaríamos de dizer que esse formulário FISP-2 que foi entregue, ele é um formulário para coleta de dados, né? Ele não é o sistema de pontuação. Então, o objetivo dele era exatamente esse. Era conclamar todo mundo para debater as ideias e a gente tentar, através desse somatório, buscar a ratificação, novas oportunidades, novas possibilidades. Então, nós vemos com muito bons olhos todo esse envolvimento que foi gerado a partir do FISP-2, o engajamento das instâncias que foram citadas no verbete colegiado do professor Valteira, né, que é o Conselho das ICEJ, que consta a própria Unicim, e o fato, então, que agora a gente está trabalhando harmonicamente juntos para ver qual é a decisão do grupo, né, no sentido de como que vai se compor o perfil desse colegiado. Então, nós gostamos só de deixar isso bem registrado,
Porque às vezes a pessoa ela entende que o FISP2 é sei lá, é como se fosse um direcionamento, e não é. Na verdade, nós estamos apresentando um formulário, a pessoa debate o formulário, apresenta suas ideias, a gente compila tudo isso, que vai ser o cronograma que vai ser apresentado agora pelo Caio, e nós vamos então marcar um novo colegiado de intercooperação, daqui a um mês e meio, provavelmente vai apresentar a data aqui, onde a gente vai vir e vai debater quais são as propostas que apareceram. E nesse colegiado a gente vai tomar o rumo, a partir daí vai ser elaborado o sistema de pontuação para, de fato, a gente definir o perfil da formação desse colegiado, tá bom? Pessoal, isso que a gente queria dizer em nome da comissão, então estamos trabalhando juntos. Muito obrigado. Melhor agora, né? Olá, boa noite a todos. Aqui é um tempinho só para a gente retomar aqui nosso Data Show. Nós faremos então um esclarecimento aqui agora, de acordo com o que foi bem ponderado pela professora Marina, de como foi reorganizado o nosso cronograma. Nós havíamos feito um cronograma inicial, onde com os prazos todos dilatados chegava realmente até março. Fizemos um ensaio aí de redução desse cronograma, onde até 20 de dezembro teríamos esse cronograma todo preenchido. E aí, com as demandas que surgiram nos últimos tempos, nós fizemos e retomamos com essa nova data a proposta. Tá ruim, né? Ele já está clareando. É o tempo dele, ele está só acendendo os lumens dele, ok? Pessoal, então vamos lá. Nós não mudamos em nenhum dos itens aqui da lateral, da segunda coluna, permaneceram. Então estamos no segundo ponto ali. A primeira fase foi toda preenchida de acordo com o cronograma inicial. Nesta segunda fase, estamos no momento do item 2.1, que está ali a discussão em instâncias específicas. Então seja Unicim, pré-ICs, Conselho dos EPICONs e as ICs. E aí aqui foi o grande momento que nós prorrogamos esse prazo. Então nós deixamos ali com os prazos de acordo com o que foi solicitado para a comissão, para o colegiado, em que até o dia 22 de novembro, lembrem-se que nesses quadradinhos a gente sempre coloca a data final do processo e é sempre um domingo. Então, no dia 22 de novembro, um domingo, é o prazo máximo para cada uma das instâncias fornecer... não parou, é só... Não, calma. Aqui, já volto.
No dia 22 é o momento para que as instâncias... Espera aí, que ela já vai aparecer. Dia 22 vocês já gravaram, tenho certeza. Teste de paciência. É isso, Vai reforçar. Memorizar, né? Essa eu acabei de memorizar porque eu nunca estou. Então, dia que vocês já gravaram, 22 de novembro, é o prazo limite. Bom que todos gravaram agora. Prazo limite para que cada instância tenha, todas as instâncias estão discutindo. Vocês receberão, mediante esses grupos que estão fazendo uma proposição em cima daquilo que a comissão propôs, está sendo refletido, está sendo proposto algumas mudanças. Assim que essas mudanças iniciais forem definidas, nós vamos submeter, aí a Unicim submete a vocês um novo conteúdo a ser preenchido por cada uma das ICs. Então retoma aquela atividade padrão, cada uma das ICs vai poder refletir, vai poder propor, vai fazer os argumentos favoráveis, contrários, todo aquele trâmite que já ocorreu, só que nós teremos um pouco mais de tempo agora. A partir do dia 22, todas as ICs terão então esse prazo final, para que em uma semana, até o dia 29, o Conselho das ICs agrupe as informações, os EPICONs, o Conselho dos EPICONs já terão também agrupados dados para eles, entre eles, e submetam à comissão para que possamos ali, 2 semanas, no item 2.2, ou seja, até o dia 13 de dezembro, fazer o que nós estamos chamando ali de compilação do material produzido em uma única proposta. E aí, com essa prorrogação dessa fase, nós tivemos que aí sim acatar aquele momento onde muitas pessoas viajam. Então nós evitamos deixar qualquer deliberação neste momento de viagens. Fizemos um intervalo, vocês vão ver ali que tem uma coloração diferente, e paramos até a 3ª semana de janeiro, onde retomamos as atividades. O que ocorre ali na 3ª semana de janeiro, que finda no dia 17? É o item 2.4, que é a discussão e consolidação do colegiado de intercooperação. Ou seja, dia 17 de janeiro, teremos uma reunião aqui, então estamos com uma antecedência já propondo essa reunião, onde faremos aqui este item 2.4, discutindo, consolidando, para que aí sim possamos fazer a pontuação. Aí retorna para que no prazo até o dia 7, façamos a aplicação da pontuação. Algumas pessoas questionaram muito, poxa, mas ficou muito apertado para fazer a pontuação, uma semana, foi 1 semana e 2 dias, foi o prazo que cada um de nós teve para fazer essa pontuação, e nós abrimos então, perante todo o ocorrido, nós abrimos com um prazo maior. Então, nós teremos aí um prazo de 3 semanas para fazer a pontuação. Muito mais tranquilo, dando oportunidade para que um maior número de pessoas possam pontuar. Depois de pontuado, nós teremos ali 3 semanas, na verdade mais 2 semanas, para fazer o agrupamento dos dados e apresentar o resultado, que é no dia 21 de fevereiro. No item 3 do processo seletivo, transcorre ali embaixo, já estamos ali no 8º mês de trabalho, no dia 28, o período para autohabilitação, sem indicação de terceiros. No dia 6 de março, a avaliação das habilitações dos candidatos. E no dia 13 de março, provavelmente, teremos aí o anúncio oficial dos integrantes em uma reunião no colegiado, uma nova reunião aqui junto a vocês. Então esse é o prazo. Nós simplesmente mantivemos os mesmos itens, dilatamos um pouco o prazo, de acordo com os pedidos que nos foram, que chegaram até a comissão. Nós colocamos dentro desse cronograma essas datas de intervalo que precisamos, e ainda assim colocamos um pouco, alguns dados, respeitamos os pedidos de ter um prazo um pouco mais dilatado para fazer todo o processo. Então, é aqui que ficou desta maneira aí. Tentamos ao máximo fazer algo enxuto, mas
não foi possível em acordo com esses pontos que eu ponderei com vocês. Então, uma vez apresentado, não sei se existe alguma ponderação aqui da comissão, senão nós podemos... Posso fazer aqui a validação? Pessoal, então, esse momento é para a gente validar se acatamos a nova proposta. Quem acata a nova proposta, peço que levante a mão e a gente delibera agora, ok? Quem acata a nova proposta, por favor, mantenha levantada. Alguém fará a contagem? Por favor, mantenham aí o braço. É um pouco de ginástica agora, laboral. Rapidamente a turma está fazendo a contagem. Não é a maioria? Praticamente a maioria. Então acabou o momento da ginástica, está validado. Ok? Pessoal, nós temos então um número bem grande. O pessoal está pedindo aí para a gente fazer alguma marcação. Quem não concorda, puder levantar a mão, por favor. Uma não concordância. Então, foi validado este calendário. Se tiver alguma outra informação, professora Maria. Eu acho que posso aqui os holofotes. Buscar xadrez e lembrar os termos de Hollywood com os holofotes todos em cima não é muito bom, né? Então, nós estamos com o item 2 de nossa pauta atendido. Nós queremos agora abrir a palavra para vocês, se alguém quiser esclarecer, fazer alguma consideração sobre a nossa pauta, algo não ficou bem esclarecido. Temos o quê? Eu escutei alguém falar assim, temos ao microfone. Marcelo. A minha colocação, no sentido, eu acho que está tudo correto, porque eu gostaria só de reforçar que a gente, na próxima pontuação, a gente consiga... E a minha meu também morreu. Tem um ali que a gente consiga reforçar, seja no boca a boca entre a gente, ou os próprios coordenadores das ICs que estão mais espalhadas, a importância dos voluntários participarem da pontuação. A gente sabe que é livre, não é obrigatório, é igual o voto, que é livre, mas a gente fazer um esforço político e parapolítico de conscientização, porque é um momento importante da história da Conscienciologia. A gente viu o resultado da primeira etapa, acho que poderiam ter tido a participação de muito mais pessoas, e talvez agora com essa antecedência a gente fazer uma espécie de uma campanha mesmo, sabe? Aquela campanha de nenhum a menos, que todos participem, que todos exerçam a sua possibilidade de opinar, de construir e de estar junto desse momento histórico da Conscienciologia. Então acho que vale a pena a gente reforçar, já que tem muita gente, faz boca a boca, os coordenadores também puxam isso, e a Unicim também poderia startar uma espécie de uma campanha para que a gente tivesse mais participação. Minha sugestão. Vamos sim, Marcelo. Vamos fazer isso sim. E embora tenha essa proposta da Unicim e dessas outras instâncias aqui representadas, é de extrema importância a sua fala e nós estamos atentos para ela, né? Eu quis usar um pouco o tempo de vocês e falar como foi a minha participação na pontuação do FISP-1. Foi como estresse. Eu tive que imprimir, gastei lá o meu toner, meu papel, imprimi, fiz, preenchi o papel, algumas descobri que não estava bom, que eu estava fazendo alguma coisa que não era o que eu queria fazer, eu voltei, e só na reta final eu fui lá e fiz a minha pontuação. E aquilo que eu falei para vocês aqui, eu pude verificar que o salto é evolutivo. Foi bom para a minha mental somática criar argumentos prós e contras, independente do que eu queria ter razão. O que eu queria, eu acho que tem que ser assim, né? E aí você começa a ventilar essa condição, né? E na verdade, né, Marcelo? Acho que vocês vão lembrar também o tantão que o professor Valdo se esforçou para desenvolver a nossa mental somática, né? O tantão que ele falou da importância do debate, da criação de argumentos.
Quantas vezes ele falou que a gente deve combater as ideias e não as pessoas? Isso é o quê? É um exercício mental somático. Então, reforço a sua colocação e muito obrigada. Pois não, Leandro? Então, acho que eu também vou contribuir um pouco com essa visão que vocês estão falando, a gente já conversou já um pouquinho sobre isso. Perfeito. E trazer aqui o que eu também coloquei lá hoje na reunião que a gente teve. Essa questão do FISP1 e esse e-mail que foi colocado, né, essa demanda surgiu dos próprios voluntários. Eu até queria complementar um pouco a sua proposta, né, que vocês as pessoas enviarem as dificuldades, mas assim, a gente também, vocês sabem, a gente ouviu também críticas em relação ao FISP, ao formulário, ao processo de votação, seja o que for, né? Eu vejo que existe um esforço bem assim, claro, das lideranças, né, da comissão, da Unicim, do colegiado, do Conselho das ICs e do Conselho de Epicons, para horizontalizar e para, de fato, dar oportunidade para as pessoas que não estão ali mais à frente das lideranças participarem. Mas é que a gente acaba, às vezes, não fazendo uso desse espaço que a gente tem, né? Então, por exemplo, o FISP1 ele foi validado por nós aqui. Mesmo assim, depois as pessoas reclamaram, as pessoas não gostaram de uma outra coisa. Então, o fato de ter um e-mail lá, eles estão colocando esse e-mail, eu estou de fato vendo que tem um esforço de ouvir o que todo mundo tiver a dizer em relação ao FISP1, até para que, se nada for feito em relação ao FISP1, que já passou, mas que seja corrigido para o FISP2. Então, é a oportunidade de fato para a gente se manifestar. E do mesmo jeito aqui nessa reunião, né, porque eu vejo que a gente está num momento de acabar um pouco com aquela visão de que existem certas lideranças que às vezes a gente, não é nem verdade, mas às vezes a gente acha que já vem com uma proposta meio que pronta que a gente meio que tem que aceitar, ou não, a gente tem que, se a gente vê algum problema, manifestar. E do ponto de vista prático e de grupo, essa reunião aqui é onde a gente tem mais oportunidade de fazer isso, né? Então, todos os problemas que surgiram com o FISP1, eles poderiam ter sido evitados se, de repente, as pessoas que estivessem aqui tivessem se manifestado mais, tivessem falado mais, né? Então, eu queria reforçar isso e pedir para quem tiver dificuldades, críticas, sugestões, de fato, utilizarem esse livro, porque vai ajudar o trabalho de todo mundo. Obrigada. Isso é extremamente importante, essa fala, né? É extremamente importante essa fala e que a gente se acrescente a isso, né? Quer falar? Por favor. Não? Bom, eu achei importantíssima essa participação dessas duas opiniões, porque eu quero ressaltar, que já falei lá no Conselho das ICs, que no primeiro dia de votação nós estávamos com 6%, certo, do pessoal votando. A comissão estava acompanhando isso diariamente e a gente solicitava através do Conselho das ICs, né, do Fernando, que deveria ser através da própria Unicim, a questão de mandar um comunicado para a liderança das ICs fazer esse incentivo, porque nós da comissão não podíamos fazer ingerência nas ICs passando informação direta, certo? Mesmo a gente tendo e-mail, tendo CPF, tendo o nome dessas pessoas, mas a gente tem que preservar a questão do próprio documento, e a gente foi fazendo isso através do Fernando, eu acompanhava. Então, olha, só tem tantos por cento e tal, eu fui na própria Ectolab, eu fiz o maior incentivo dentro da Ectolab e nós tivemos, dentro da própria Ectolab, menos de 50% de participação. Então, se dependesse de incentivo, a pessoa que mais estava incentivando, que puxou isso, fui eu. Mas eu tenho que ter um respeito muito grande e que também a liberdade que a pessoa tem de não querer votar ou ter algum problema para não votar. Tá certo? Eu não posso forçar a barra. Sobre a questão, né, que foi trazida aqui, que eu acho importantíssima, a própria Unicim, certo, vai receber em espécie de ouvidoria essas questões, que essas questões que sejam colocadas diretas pelas pessoas que têm a dúvida, que ela não terceirize essa dúvida, porque nós vamos esclarecer ao terceirizado e depois o terceirizado vai esclarecer ali a própria pessoa. E a gente quer ter uma comunicação direta através da própria Unicim.
Então, o ideal é que a pessoa faça essa solicitação, se identifica, e a gente vai procurar fazer o contato direto, mesmo que tome conta de tempo, certo, da comissão. A comissão também agora está bem mais ampla, para a gente poder atender essas pessoas nos esclarecimentos que sejam necessários. E assim que a pessoa receber alguma pergunta, algum questionamento, se a pessoa não tem a experiência, se a pessoa não tem a informação adequada, que ela encaminhe para este e-mail da Unicim, para que a pessoa receba pelo menos uma resposta que não seja satisfatória para ela, que ela não aceita aquela resposta, mas pelo menos receba alguma resposta de alguma instância mais experiente dentro do próprio processo. Isso a gente auxilia demais a evitar confusão de informações, tá certo? Agora, o que é muito importante é essa participação, essa integração dessas instâncias, porque se o problema da participação for incentivo, a partir de agora a gente não vai fazer isso. Agora, vamos incentivar a participação também nessa instância. Alguém já observou que vem caindo de reunião para reunião a participação nessa instância? Se nós estamos aqui diretamente relacionados com isso, e a gente não se aloca do próprio tempo para uma questão que é imprescindível, nós perdemos a autoridade moral de depois a gente estar fazendo algum tipo de crítica e de reivindicação. Então, vamos incentivar os nossos voluntários que venham participar do colegiado de intercooperação. O colegiado não está sendo proposto para estar acima da Unicim, a Unicim não existe para estar acima do colegiado, só existe uma instância superior, que é essa. Se a gente não valorizar essa instância, nós estamos terceirizando o poder de decisão que a gente tem. Tá certo? Então, vamos participar. Eu acho que o processo democrático é isso. Escutar, debater, é muito importante para a gente crescer. Ok. Então, mais uma vez, obrigada. Oi, tem mais um. Então, mais uma vez. Mais uma vez, não funciona. Eu acho que agora não é mais uma tentativa. Não, eu acho que está bom. Está bom. Obrigado. Então, olha, mais uma vez, obrigada pela presença. Das próximas vezes nós vamos estar melhor organizados, dentro do novo cronograma. Vocês vão ter tempo suficiente para trazer os outros voluntários junto com vocês. E um bom final de domingo para todos nós, porque nós merecemos, não é? Ok? Um grande abraço a todos.